Olá pessoal, bom dia para vocês. Eu gostaria de compartilhar um sentimento com vocês. Ah, Espero ser breve, porém algumas vezes que eu falo isso acabo sendo um pouquinho só prolongado. Mas vamos lá. Falando sobre crise, essa crise. Desculpa, tá? Eu sei que muitos já não aguentam, né, falar sobre crise, né, e mensagens nessa crise. E a minha mensagem é mais uma mensagem, né? Mas vamos lá. Falando sobre oportunidade nessa crise. Nós sabemos que toda crise promove, né, oportunidades. Oportunidades de crescimento, no meio da aflição, da angústia, que você acaba encontrando saídas que você não esperava que existissem. Então, a crise, ela tem o seu tom benéfico para todos nós. E eu dou graças a Deus pelas crises que eu passei. Eu gostaria que todos aproveitassem essa crise da melhor maneira, né? Então, na crise, nós somos pressionados, né? Fora da crise não há mudança. O homem, ele é muito preguiçoso, né? E ele gosta, na verdade, de viver na calmaria, né? Ele gosta de sossego, ele não quer ser incomodado. Normal, todo homem é assim. Só que, na verdade, nós temos um potencial que precisa ser despertado. Então a crise, Deus nos permite a crise para que nós saiamos de nós mesmos, do nosso egozinho, né? Do nosso mundinho, né? E possamos tatear até encontrar saídas, né, que nós nem sonhávamos que existia. Então eu gostaria de falar para vocês, nessa crise nós temos uma grande oportunidade para uma saída, uma porta chamada Cristo. Mas antes que você torça o nariz, já pensando, bom, ele já vem falar sobre religião, quer enfiar a religião na minha cabeça, né? Eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência e me ouvisse. Eu passei por uma crise na minha vida que Deus, graças a Deus, Deus permitiu que eu passasse por essa crise. E essa crise surgiu uma grande necessidade em minha vida, né? E Deus me colocou, me impressionou de uma maneira que eu só tivesse uma saída. E essa saída era buscá-lo
intensamente de todo o meu coração, né? Eu tinha uma pessoa que eu gostava muito, gosto, mas na época eu era muito jovem e Deus permitiu que eu tivesse a experiência de, da angústia de vê-la envolvida com drogas. Isto causou em mim uma, bem dizer, um desespero, mas ao mesmo tempo ali foi um momento em que eu fui mais objetivo na minha vida, né? Eu entrei dentro de um ônibus e ali eu busquei no Senhor de todo o meu coração para que eu pudesse falar com Deus, né? Eu resolvi que eu iria falar com Deus, pedir a Deus que me desse ajuda. E eu falei de todo o meu coração. E esta foi a minha grata oportunidade, porque foi nesse momento que eu achei Deus. Como eu busquei a Deus de todo o meu coração, então ali eu achei Deus. E eu queria dizer que naquele momento, todo aquele meu conhecimento que eu tive, que eu tinha, né? Religioso, da mente, né? Opiniões e conhecimento que eu achava ter, espiritual, tudo isso foi colocado de canto, né? E eu tive um só objetivo, que era buscar a Deus. Então, ali, o Senhor, Ele me falou, olha, você me veio pedir ajuda por ela, mas eu te devolvo a pergunta, e você, quem te ajuda? Então ali eu chorei muito, muito, muito. E ali eu tive uma experiência muito grata de, da graça de Deus ser derramada em minha vida. E ali eu fui lavado, fui completamente encharcado da graça e da presença de Deus. E aquilo, ali eu nasci de novo. Aquela experiência foi um lavar completo. E ali eu realmente tive uma só convicção. A convicção de que Deus era uma pessoa e essa pessoa era uma pessoa muito amável, muito positiva, é uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa muito digna de ser buscada. Então eu queria passar para vocês, né, esta oportunidade. Né? Nessa crise que nós estamos passando, nós estamos tendo essa oportunidade que Deus está nos permitindo a todos. Né? No livro de Apocalipse, você vê que aconteceu tanta coisa, e lá no final tem o relato dizendo que mesmo depois de tudo aquilo, as pessoas continuavam com o coração endurecido e não buscavam a Deus. Né? Então, a crise, né? A dificuldade é uma bênção para nós. Deus sabe que nós somos preguiçosos, então Ele oferece a crise como uma grande oportunidade de nós o buscarmos e termos o nosso coração completamente liberto de experiência traumática religiosa, sabe? E questões e preconceitos, joga isso tudo fora, né? De experiência traumática, de decepção e em grupos religiosos, né? Tudo isso é um lixo, né?
Paulo, certa vez ele falou o seguinte, que ele considerava todo o conhecimento dele, né, do judaísmo, tudo aquilo como refúgio para que ele pudesse alcançar a sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele falou, olha, a minha meta é alcançar essa sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, nós devemos, nesse momento, ser objetivos. Objetivos. Gente, eu me lembro que naquele momento, quando eu tive aquela grande necessidade, nada daquele meu conhecimento e fé religiosa, nada daquilo serviu, nada. Então, Deus, Ele nos empurra, Ele nos coloca de uma certa maneira para que nós sejamos simples e o busquemos. A Bíblia fala, tem uma passagem que fala, né? Vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês, né? Então, gente, nós precisamos aprender, né, a ser inteligentes e ir em direção ao Senhor e buscar só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. Né? Tem uma passagem em Oséias, né, Oséias 6:3, que fala assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, essa é uma passagem muito legal, né, que nos fala sobre conhecer o Senhor, né, prosseguir em conhecer só ao Senhor. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele falou isso para os seus próprios discípulos, e o que ele falou para os discípulos, ele fala para nós. Ele falou, ó, sem mim vocês não podem fazer nada. Ele falou para eles, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Ele também falou, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas essa água se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Naquele dia que eu conheci o Senhor, brotou uma fonte em meu coração, que me tem regado, né, todas as vezes. Né? Eu passo por dificuldades como qualquer um, mas quando eu estou em aflição, né, eu busco o Senhor, né, e o Senhor ele sempre me rega, sempre me consola, sempre me supre e me nutre. Né? Tem uma outra passagem que está em Colossenses que fala o seguinte: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Gente, tesouros da sabedoria e da ciência não está em nenhuma religião, não está em nenhuma ciência espiritual, não está em nenhum conhecimento que você possa aprender, que está disponível. Gente, tudo isso está numa pessoa, é uma pessoa só, é o Senhor Jesus. Ele é essa pessoa em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Né? O Senhor também fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele apontou para ele mesmo. Né? As pessoas viram e mexem e dizem que Jesus pregou uma nova moral. Não.
Ele pregou ele mesmo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele é a fonte, Ele é a solução, Ele é a salvação. Ele é o que nos perdoa os pecados. Sabia que você tem pecados? Nós temos pecados. O mundo, a religião hoje, tudo, vai dizer para você, olha, você não tem pecado. Você tem que evoluir espiritualmente. Então, continua valendo. Ele é o que nos perdoa o pecado. Né? Tem um cântico que fala, né? Se tão somente a Ele confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele pode fazer isso conosco. A grande experiência que nós temos, né? É a experiência de sermos perdoados, de irmos a Ele e falarmos, olha Senhor, eu sou pecador e eu preciso do Teu perdão. Me perdoa, Senhor. Essa é uma grande experiência. Eu espero que você possa ter essa experiência com o Senhor. Não é com nenhum santo, não é com nenhuma entidade, né? Mas é com o Senhor. O Senhor, Ele é tudo para nós. Né? Um abraço para você, um beijo no coração, tá bom? E estou falando para vocês, meus irmãos, amo vocês e peço a Deus que lhes dê entendimento e clareza para que vocês possam entender que Ele é aquele que pode nos curar o coração. Né? Você vai curar de quê? Eu estou bem. A Bíblia fala o seguinte, a Bíblia fala acerca de todos nós, ela fala, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? É o Senhor que nos dá a conhecer quem nós somos. Então, precisamos ir a Ele. Né? Ele nos chama, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? Então, eu me lembro que quando me evangelizaram, né, a primeira coisa que eu percebi foi isso. Eu tinha um patrimônio imenso de conhecimento, de coisas, mas eu percebi que eu estava vazio da presença, né, da realidade de Deus em minha vida. Né? Aí eu percebi, Senhor, se for preciso, derrubar todo esse castelo da minha vida. Eu percebi que ali eu estava jogando contra meu próprio patrimônio para ir ao Senhor. Nós precisamos fazer isso. Ir ao Senhor, Ele fala, negar a si mesmo é justamente isso. É ir ao Senhor completamente vazio. Completamente vazio. O Senhor, Ele nos fala o seguinte, feliz os pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que se empobrece de absolutamente tudo e vai ao Senhor completamente vazio, completamente necessitado, completamente reconhecedor de que é o Senhor que pode nos preencher com aquilo que é real, com aquilo que é de fato o que nós precisamos. Tá bom? Eu deixo essa reflexão, esse recado com vocês. Não é difícil ir ao Senhor. Não é difícil.
mas é algo individual. Você precisa ir ao Senhor vazio e chamar o Senhor. Chamá-lo, Senhor Jesus Cristo. Chama. Não é difícil chamá-lo. Eu vou dizer que meramente chamar o nome do Senhor já é uma grande salvação. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então, chamar o Senhor, chamar o nome do Senhor, Senhor Jesus Cristo. Como uma criança que tem fome, necessita da mãe e ela não sabe pedir comida, né? Então ela, quando ela é muito nova, né, a primeira coisa que ela aprende é mãe, né? Então, diante do Senhor, nós não sabemos orar, mas nós podemos ir a Ele com toda a nossa debilidade e dizer: Senhor Jesus Cristo, chamá-lo, Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar é o mesmo que chamar, né? Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo, né? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, né? Você será salvo. Isso é o que diz a Bíblia. Se nós simplesmente chegarmos diante do Senhor, né, e balbuciarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, mas chamando, nós experimentamos a salvação. E o que é salvação? As pessoas têm uma ideia completamente religiosa, preconceituosa, torta do que é salvação. E salvação é experimentar a graça do Senhor em sua vida. Essa graça, eu vou dizer para vocês, tudo o que de positivo o Senhor realizou para nós, né? Ele passou ele viveu por nós, ele morreu na cruz, ele ressuscitou por nós, ele ascendeu por nós, ele está à direita de Deus Pai por nós, e ele se tornou uma fonte, né? Uma cascata, uma cachoeira imensa de graça, né? Com tudo o que é positivo para nós. Então, quando nós estamos debaixo dessa imensa cachoeira que é a graça do Senhor Jesus Cristo, quando nós bebemos dessa graça do Senhor, quando nós chamamos o Senhor Jesus Cristo, né, com o coração desejoso, né, Ele derrama sobre nós essa graça riquíssima, né? Essa graça, ela supre todo o nosso ser, espírito, alma, corpo, todo o nosso ser, né? De uma maneira incomparável. Ele é uma fonte inesgotável de graça, né? De amor, né? De misericórdia, né? De bondade, né? E isto é algo experimentável. Isso é algo experimentável, né? A Bíblia fala: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor diz assim: eu sou o pão da vida. Gente, você não pega um pão e fica analisando o pão para ver se ele é bom. Você come o pão. Quando o Senhor disse: eu sou o pão da vida, ele estava dizendo que nós podemos comê-lo, né? Uma outra passagem ele fala: aquele que de mim, ele fala assim, assim como
Eu vivo pelo Pai, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, hoje nós podemos nos alimentar do Senhor. Nós precisamos ir procurar um cantinho nosso, a sós, e nos esvaziar completamente, com confiança, confiantemente. Essa é uma grande oportunidade que nós temos de só conhecer o Senhor. Tá bom? Eu disse que eu iria ser breve e acabei sendo prolongado demais. Mas é o sentimento que eu tive de passar tudo isso para vocês. Beijão para vocês.